Fala, meu povo! Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Eu estou aqui em mais um episódio, vídeo, compartilhando algo para lhe abençoar e, de alguma maneira, contribuir para a edificação do propósito de Deus na sua vida. Antes de começar, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se aqui diariamente, semanalmente. Estamos compartilhando conteúdos que podem, de alguma maneira, te abençoar, eu creio nisso. E se você puder compartilhar com mais alguém, gostaria muito de ativar as suas notificações também. Eu queria falar sobre duas coisas que eu acredito que estão relacionadas uma à outra. De um lado, nós temos as distrações. As distrações, hoje em dia, elas estão até na palma das nossas mãos, né? Tem distração no telefone, distração na escola, na televisão, no seu trabalho, na faculdade, na sua família. Existem muitas distrações. E a outra coisa que eu queria falar, eu não sei se você tem compartilhado do mesmo sentimento. Hoje a vida é muito corrida, né? E a vida corrida e essas distrações, de alguma maneira, elas não cooperam para termos a experiência de Maria, no que eu vou chamar aqui. Maria é aquela que nas correrias da vida, ela decide sentar-se aos pés de Jesus e ouvir as boas palavras do nosso Senhor. Então, isso é uma coisa que é muito válida, porque às vezes nós acordamos, já temos inúmeros compromissos, é trabalho, é escola, família, filhos, relacionamento, matrimônio, compromissos financeiros, compromissos ministeriais, sabe? Sim, eu estou falando algumas coisas, existem muitas que rodeiam a correria da vida. E esses dias eu estava falando interessante, né, sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela foi uma que se distraiu ao olhar para trás e contemplar Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que a orientação do Senhor para toda a família de Ló era que o quê? Eles deveriam sair da cidade de Sodoma e Gomorra e eles não poderiam olhar para trás. Não poderiam, em outras palavras, se distrair naquele momento. E justamente a mulher de Ló, ela se distraiu, ela olhou para trás, contemplou aquela formosura de Sodoma e Gomorra e esqueceu do propósito. A vontade do Senhor era que eles saíssem, né? Era um livramento de Deus. E em alguns momentos nós voltamos os nossos olhos para coisas que não vão agregar na nossa vida, não vão nos levar para frente, sabe? E até em alguns casos não são nem coisas pecaminosas. São coisas que não vão agregar em absolutamente nada no cumprimento do propósito de Deus. Eu estava lembrando de Hebreus capítulo 12, no versículo 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que seria isso? É olhar para Cristo. Um exemplo prático na Bíblia é dessa questão também de distrações, de você estar envolvido numa correria e tal. É o exemplo de Pedro, né? Jesus, ele vem andando sobre as águas e ele diz que era ele, né? Só que Pedro fala: mestre, se for o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Jesus disse: vem. Nesse momento, Pedro andou sobre as águas. Só que teve um específico momento que Pedro ele começou a contemplar, sabe, a tempestade, as ondas, o mar, e ele naufragou. Começou a olhar o vento, as circunstâncias, as adversidades que o rodeavam. E ele naufragou, né? Acabou afundando. Por quê? Porque sempre que nós não fitamos os olhos naquilo que é crucial, essencial na nossa vida, nós acabamos naufragando na fé. E essa não é a vontade de Deus para nós, irmãos. Não é a vontade de Deus para mim e para você. Quando você lê o livro de Coríntios, né, a epístola de Paulo à igreja de Corinto, você vê que o Senhor, através do Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, ele fala que nós podemos contemplar como um puro espelho o Senhor e sermos transformados à sua imagem, né? Conforme a sua imagem. O que seria isso? É nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que é essencial, para aquilo que vai, assim,
fortalecer a nossa vida espiritual. E nas distrações da vida, que inclusive hoje estão na palma da nossa mão, na televisão, como eu falei, faculdade, trabalho, existem muitas distrações. Distrações de relacionamentos que às vezes não vão ser relacionamentos bons para a sua vida, distrações às vezes financeiras, porque as pessoas às vezes começam a ganhar dinheiro e elas esquecem da vida da igreja, esquecem do propósito de Deus, sabe? Foi justamente isso que o jovem rico ele foi repreendido pelo Senhor. Por quê? Você vê ali que o jovem rico ele tinha muitas riquezas, estava distraído com as riquezas. Cuidado para você não se distrair quando você prosperar. Cuidado para você não se distrair quando começar a relacionar. Algumas pessoas começam a relacionar-se e elas esquecem do propósito. Quantas vezes eu vejo pessoas relacionando, o propósito de Deus foi deixado de lado. A vida dela agora é o relacionamento. Aquilo se tornou uma distração. A vida de alguns se torna o telefone. O telefone é praticamente extensão do corpo dela. E se você não prestar atenção nisso, infelizmente você vai cair no erro da distração. Vai naufragar na fé, entende? E como eu falei, na correria da vida, isso também não nos ajuda tanto, né? A vida hoje é muito corrida. Mas você precisa ter a experiência de Maria, sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. Ter um tempo devocional com o Senhor que vai surtir efeito, te fortalecer, vai agregar, sabe? A gente costuma dizer realmente, na vida da igreja devem ter Martas, qualquer ambiente, aquelas que vão as mãos às obras, a obras, né, que de maneira geral ajudam, cooperam, mas nós temos que ser Maria também, que estão dispostos a sentar e descansar ouvindo o nosso amado Senhor. E na correria da vida, como eu havia dito, em alguns momentos é muito difícil. Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê graça, revelação, para que você cumpra a vontade de Deus e possa crescer espiritualmente. Não se distraia, mantenha os seus olhos voltados para Cristo. Enxergue o Senhor diariamente. Contemple a Cristo, seja edificado através do Espírito Santo e da palavra de Deus. E cuidado para que você não valorize mais outras coisas do que aquilo que deve ser valorizado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas, né, vos serão acrescentadas. Cuidado para não se distrair com dinheiro, com política, com tudo, irmãos. Que às vezes não é pecado, mas torna-se uma distração. E na distração acabamos deixando de olhar para aquilo que é essencial. Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se também de Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso tesouro é Cristo, e que essa seja a sua convicção. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, em nome de Jesus. Fique nessa paz.